E aí ele chama a nossa atenção aqui para a legitimidade e o perigo, né, aqui. Embora a defesa de certos elementos seja legítima e às vezes justificada, há momentos na história em que esses elementos se reúnem num típico partido ou movimento político e esses momentos são perigosos, que é o caso do fascismo. Então, não é que as ideias, assim, às vezes não façam sentido, né? Um professor meu costuma dizer o seguinte, né? O nazismo tem a sua razão. Razão no sentido assim, é uma racionalidade. O fascismo também, o comunismo também, né? Então, como os discursos, eu costumo dizer assim, como os discursos são encadeados de uma forma lógica, numa primeira leitura a gente tende até em concordar. Você pode pegar um autor, por exemplo, como eu vou falar daqui a pouco, Luiz Felipe Pondé, que ele começa a encadear, citar autores, se embasar, etc. Né? Qualquer autor faz isso. Então, um leitor assim mais desavisado, né, acaba de ler um livro e logo em seguida diz assim, nossa, que livro. Aí depois lê um livro que combate aqui, nossa, que livro. Então, qual é o livro? Que livro? Então, porque ali tem uma razão, né? E normalmente essa razão assume uma retórica. Então é o caso aqui, né, do Partido Republicano nos Estados Unidos. Né? A gente sabe que nos Estados Unidos tem dois partidos, né, só. O Partido Republicano e o Partido Democrata. E dentro do republicanismo lá tem, né, essa propensão a essas ideias aqui. Então, nos Estados Unidos de hoje, diz ele, os políticos republicanos utilizam essas estratégias cada vez com mais frequência, né, sob a crescente tendência a se envolver nesse tipo de política, deve obrigar os conservadores honestos a refletir. E ele faz essa ressalva, né, os conservadores honestos a refletir sobre esses extremismos que aparecem lá. Porque não há problema nenhum em uma pessoa ser conservadora. Né? Em tese, hoje, um marxista ortodoxo é conservador. Né? Ser conservador, né, por exemplo, um cristão também é conservador. Porque nós estamos aí com uma religião que já tem 2000 anos. Né? Uma pessoa que queira viver assim, o cristianismo primitivo, ele vai ser conservador, porque ele está preservando aqueles princípios que já são antigos. Tá certo? Então, ser conservador, em tese, não há nenhum problema, é legítimo. Né? O problema é quando essas ideias assumem assim um programa de exclusão, de ataques às pessoas, de eliminação das pessoas. Né? Então, chama atenção para isso. Porque se são políticas que querem privilegiar um grupo em detrimento de outros grupos, ela em si não deve ser boa. Certo? Então é esse o problema aqui. Então ele vai falar aqui dos perigos da política fascista. Né? Os perigos da política fascista vêm de maneira específica como ela desumaniza segmentos da população. Ao excluir esses grupos, limita a capacidade de empatia entre outros cidadãos, levando à justificação do tratamento desumano, da repressão da liberdade, da prisão em massa e da expulsão, até em casos extremos, o extermínio generalizado. E aqui ele não está falando só dos Estados Unidos, ele está falando, né, de diversas ocorrências aí no final do século XX, inclusive, como ele vai mostrar aí no texto. Tá certo? Então, o exemplo disso, né, de genocídios e de limpeza étnica, ele diz assim, ó, normalmente esses genocídios, né, esses programas de limpeza étnica, são precedidos geralmente pelos tipos dessas táticas. Ele vai dar como exemplo aqui a Alemanha nazista. Então, antes de se começar tudo, houve prédicas, houve um doutrinamento, né? Assim, houve uma forma de você cooptar a população também para isso. Outro exemplo que ele dá é o caso de Ruanda. Ruanda é muito mais recente, eu lembro disso. Né? Foi aí na década de 90, 92, né? Em que
com a descolonização da África, lá em Ruanda, dois grupos étnicos. Um que foi privilegiado pelo governo colonial e outro que foi desprivilegiado. Aí, quando a Bélgica sai de lá, essas duas etnias começam a brigar. E uma querendo eliminar a outra. Como eles não tinham condições assim de armamentos e tudo mais, eles fazem uma verdadeira chacina a facão. Facão que compraram da China. Aí são mais de 200 mil mortos, assim, num período pequeno. Né? E a ONU só foi prestar atenção porque quando a tragédia em país africano, isso demora. Demora. É só olhar bem para você. Cai um avião na África, o africano não tem muita, só dá numa noticiazinha. Caiu no Alpe francês, nossa, a semana inteira falando, né, das vítimas, como foi, etc. Né, porque é aquela história da Elza Soares, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Isso é fato. Então, se vocês olharem, tem um filme chamado Hotel Ruanda, vocês vão perceber o desespero, né, lá de um gerente de hotel, né, como é que ele vai conseguir que tenham assim, a devida atenção para o país, né, que ele não consegue, assim, que prestem atenção para evitar aquela matança. Né, e ele consegue fazer isso só falando com o dono do hotel, que está lá na Bélgica. Né, e, enfim, e aí depois que ocorre, aí que mandam tropas para pacificar, mas depois que tudo o pior aconteceu. Né? E essas perseguições existem, né? No Sudão, teve também lá no Moçambique, né? Enfim, tem, até os dias de hoje tem. No Mali, né? Assim com diversos refugiados. Olha lá. Então, outra realidade que agora, nos nossos dias, agora, em 2020, né, 2019, 2018, aconteceu, é a perseguição ao povo, né, que segue o islamismo no país Myanmar. País ali que fica perto do Camboja, perto do Vietnã, na Índia, ali para baixo, no Paquistão, enfim. Ali o país tem assim diversas etnias, né? E essas etnias também são divididas ali por seguidores do budismo, né? Seguidores lá do hinduísmo, cristãos, e tem-se numa faixa próxima do litoral, numa grande faixa, né? os Rohingya, que são islâmicos. Esse povo é um dos povos mais perseguidos na atualidade. E normalmente, então, é precedido assim, por esses tipos de táticas. Né? As vítimas de limpeza étnica foram submetidas a ataques retóricos cruéis por líderes e pela imprensa por meses ou anos antes de o regime se tornar genocida. Certo? Então, ele está chamando a atenção que esses discursos têm brotado assim, ultimamente, em vários lugares do mundo, inclusive na França, nos Estados Unidos também, como é o caso que ele está descrevendo aqui. E no Brasil também, de vez em quando a gente tem uns idiotas que propagam isso. Né? Então, quando os haitianos, né, foram colocados para cá, a gente teve diversos relatos assim de gente humilhando haitianos aqui, humilhando árabes, né, sírios, que estavam chegando para cá. Né? E agora, recentemente, né, a visão de muitos brancos em relação aos índios não é diferente. Não é diferente aqui no Brasil, não. Então não tem ninguém assim que possa escapar muito disto aqui. Né? Ele está chamando. Então, o insulto que devia preocupar, ele vai dizer, ó, com esses precedentes, deveria preocupar a todos os americanos que, como candidato e como presidente, Donald Trump tenha insultado pública e explicitamente grupos de imigrantes. Né? E assim, o insulto dele é tão assim, nojento, que o camarada faz o insulto
E depois ainda mostra, para se desculpar, olha, minha esposa é de origem latina. Aqui no Brasil nós tivemos também o caso do Bolsonaro, né, que fazia e desfazia dos nordestinos, dos negros, dos índios, né, e depois inventava uma desculpa qualquer para dizer que não, que ele era favorável àquilo ali, etc. Não é não, né, é discurso fascista, discurso fascista. Então, ele encarna aquela ideia errada de que o nordestino é o atraso do Brasil. Não é, isso está errado, né? Mas acaba sendo isto, né? A tal ponto, por exemplo, hoje, que poucas vezes ele vai para o Nordeste. Poucas vezes vai. Pior ainda é o discurso que tem em relação aos índios, que falou na campanha, né? Não vai ter, né, nenhuma terra a mais, e agora, né, durante o governo dele, facilita, né, a entrada de madeireiros e garimpeiros e fazendeiros, né, em terras indígenas, os indígenas desprotegidos, que não têm condição de lutar contra isso, né? E aí age, por exemplo, demitindo o pessoal sério da FUNAI, né, que faz assim a demarcação, né, do IBAMA, né, que faz assim a averiguação, né, a fiscalização rigorosa dessas coisas, né? Enfim, mas esse ele botou na pauta, isso não é mentira nenhuma, ele não pediu segredo disso, né? Enfim. Então, e aí o que o fascismo faz, né, assim, esse papel de desumanizar grupos minoritários, né? A política fascista pode desumanizar grupos minoritários, mesmo quando não há o surgimento de um Estado explicitamente fascista. Então, não é necessário que seja assim, aqui é o Partido Fascista do Brasil. Não há. O Partido Fascista dos Estados Unidos. Não há necessário. Mesmo vocês viram lá no texto do Humberto Eco, que não é necessário que você tenha todas as facetas do fascismo para ser fascista, né? Tem as nuances aí, né? Naquela questão que ele dizia lá que tinha o grupo A, grupo 1, 2, 3 e 4, né? E que o grupo 1 pode não ter nenhuma característica comum com o grupo 4, mas porque tem com o grupo 2 e 3, então a gente tem essa sensação de que o fascismo, o 1 e o 4 também seja fascista. Então o exemplo que ele dá aqui é o caso de Myanmar, neste país. Enfim, 5 anos de brutal retórica dirigida contra a população Rohingya, resultaram num dos piores casos de limpeza étnica desde a Segunda Guerra. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver lá os depoimentos, né, dessa perseguição aí, certo? Então, o sintoma marcante aqui dessas políticas táticas fascistas é a divisão, né? É a divisão. Divide a população entre nós e eles. É por isso que no título aqui do livro tem, ó, a política do nós e eles. Certo? Então, para fazer uma descrição da política fascista, é necessário descrever a maneira muito específica pela qual a política fascista distingue nós e eles, apelando para distinções étnicas, religiosas ou raciais, e usando essa divisão para moldar a ideologia e, em última análise, a política. Então, sempre mais, nós, aqui, o país é nosso, eles são de fora, eles são estranhos. Todo o mecanismo da política fascista trabalha para criar ou solidificar essa distinção, né, do nós e do eles, né? E aí tem várias estratégias, né? Os políticos fascistas justificam suas ideias ao aniquilar um senso comum da história, criando um passado mítico para respaldar a sua visão de presente. Ou seja, aí você quer criar uma história em que aquilo que é nosso seja ressaltado. Então cria uma história assim, tendenciosa,
né, uma história nacional, né, que tem uma narrativa oficial e outras narrativas são apagadas. Né? Eles reescrevem a compreensão geral da população sobre a realidade, distorcendo a linguagem da idealização por meio da propaganda e promovendo o anti-intelectualismo, atacando universidades e sistemas educacionais que poderiam contestar tais ideias. Então, por exemplo, numa universidade que vai, de história, por exemplo, que vai fazer pesquisas e vai mostrar que aquilo que foi construído como história foi ensinado nas escolas, é uma retórica só unilateral, né, que mostra só o nós e não os eles. Essa universidade ela é comunista, né? Ela é tendenciosa, ela é esquerdista. Né? Essas coisas idiotas que hoje a gente tem, assim, generalizada aí no papo da internet, enfim, inclusive por alunos que deveriam ter lido mais e percebido mais que não se trata disso. Né? Então, quando alguém fala assim de divisão de classes, que tem privilégios, classes privilegiadas, e a maioria desprivilegiada, não, esse professor, ele é um professor esquerdista. Né? Não, você não precisa ser esquerdista para ser realista, para ter uma visão correta da história, de saber quais são as vítimas quando existe uma narrativa que prepondera dentro, né, da questão cultural. Né? Não precisa. E, obviamente, né, se alguém quiser aqui a condescendência, é claro que o mesmo pode ocorrer num país que seja socialista. Então, nós tivemos perseguições de intelectuais dissidentes, né, discordantes, na Rússia de Stalin. A mesma coisa em Cuba. Né? Tem um grande poeta cubano, escritor cubano, que teve que fugir de Cuba e se refugiar nos Estados Unidos. Né? Eu até passei o filme dele lá no Filosofia e Cinema, que se chama Antes do Amanhecer. Você pode até conferir. Então aqui eu não estou falando de esquerda nem de direita, eu estou falando de gente totalitária, né? Que mesmo podendo ser de esquerda, você pode também ter elementos de fascismo. Né? Esse poeta, eu esqueci o nome dele agora, ele era inclusive homossexual. É fato que na introdução do comunismo em Cuba, os homossexuais também foram perseguidos. É fato, não dá de negar isso. Né? Hoje não é assim mais, né? Mas lá foi. Né? E esse poeta, que era homossexual, acabou morrendo de AIDS depois em Nova York. Né? É um escritor celebrado na literatura latina. Né? Enfim, virou filme, né? Antes do Amanhecer. Dêem uma olhada para vocês verem. Então, não se trata aqui de falar de capitalismo, nem de comunismo, etc. Mas de atitudes que são deploráveis, certo? Então, esse é o aqui. Mas, normalmente, aqui em países onde o fascismo está entrando, dos ataques que os fascistas têm é justamente a questão do comunismo. Eles também atacam. Mas isso não quer dizer que o comunismo seja o santo da vez também, não. Certo? Então, olha, depois de um tempo com essas técnicas, a política fascista acaba por criar um estado de irrealidade em que as teorias da conspiração e as notícias falsas tomam o lugar do debate fundamentado. Então, vira aquela coisa, como a gente vê agora na internet. Você nunca tem um debate aprofundado sobre aquilo que está ocorrendo de fato. Você tem ali opiniões aligeradas. As pessoas, por terem muita informação, não leem com profundidade o que tem. Então, assim, um número muito grande de informação não significa, assim, tomar consciência, tomar pé da situação. Não significa. Então, e as pessoas se julgam assim como que tivessem notícia de tudo, estivessem por dentro de tudo, quando no fundo não se debate aquela situação. Né? Então, à medida em que a compreensão comum da realidade se desintegra,
A política fascista abre espaço para crenças perigosas e falsas, para que crenças perigosas e falsas criem raízes. Em primeiro lugar, a ideologia fascista procura naturalizar a diferença de grupo, dando assim a aparência de respaldo científico e natural a uma hierarquia de valor humano. Então, ela recria um racismo. O racismo é uma ficção, mas ela passa a ser uma realidade, uma fé em pessoas que se sentem ameaçadas pelo diferente. Certo? Então, aí. E aí ele diz, ó, quando classificações e divisões sociais se solidificam, o medo substitui a compreensão entre grupos. O medo daquele que oprime, o medo também do oprimido. Né? Qualquer progresso para um grupo minoritário estimula sentimentos de vitimização na população dominante. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui é o que ele vai colocar lá no capítulo da vitimização. Né? Qualquer progresso em relação a um grupo minoritário acaba estimulando um sentimento de vitimização na população dominante. Aí vocês vão ver, assim, histórias. Né? Ah, o governo está fazendo uma política de melhoria do presídio. Tá vendo? O trabalhador aqui que trabalha, o honesto aqui, ele não tem essa ajuda. Mas aquele vagabundo, criminoso que está na cadeia tem. Essa conversa desse jeito. Olha, tá vendo aqui, esse aqui que trabalha, o produtor rural, né? Ou o pequeno proprietário que quer terra não tem, mas o índio lá tem um monte de terra e não faz nada com ela. Esse tipo de conversa que tem. Então, qualquer progresso que vá em direção aqui, né, estimula um sentimento de vitimização numa população dominante. E não é esse o discurso, não é essa a tônica da história, porque isso não é verdadeiro. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu nunca esqueço, de um comentário, quando aconteceu o assassinato da Marielle e do motorista dela, o Anderson. Assim, eu vi, até a postagem foi de um professor. Eu fiquei observando isso. Assim, quem era a Marielle? A Marielle era vereadora, era candidata ao Senado, era militante pelas causas dos negros e era também homossexual. Certo? Então, tudo isso era reunido numa pessoa que tinha uma pauta de reivindicações, prioritárias ali. Então, ela tinha uma visibilidade, só que era vereadora no Rio de Janeiro. E também ela fazia denúncias das atuações das milícias no Rio de Janeiro. Que foi necessariamente isso que trouxe a morte dela. Porque se ela não tivesse isso, possivelmente estivesse viva. Então, quando a Marielle foi morta, e aí os movimentos todos que estavam ligados a essas causas começaram a fazer um barulho muito grande na internet, nas redes sociais, logo já puxaram foto de uma policial, também negra, colocaram ao lado da foto da Marielle, dizendo, olha, aqui, esta era isso, dizer que é lésbica e tal, comoção. Essa aqui, policial, cumprindo seu dever, pouco se falou. Isso é uma fala fascista. Por quê? Porque vidas sempre importam, não importa de que lado seja. E, de um lado, você está querendo, na verdade, querendo desprestigiar o horror que é aqui, o assassinato de alguém, e com o caso ali da policial que estava no cumprimento do dever e assim, infelizmente, foi alvejada por bandidos. Certo? Aqui no lado não era um assassinato político, aqui é um assassinato político. Aqui visava calar algumas vozes, aqui não. Aqui era apenas traficantes que estavam fazendo uma coisa. Então, não se comparam, as duas coisas são lamentáveis, mas não se compara uma causa. Mas usar aquela foto ali, essa aqui é trabalhadora, essa aqui é vagabunda, é isso que estavam dizendo. Isso é uma conversa fascista. Certo?
né? Então, porque a luta da Marielle era, inclusive, a favor daquela policial. Inclusive. E a da policial também era, possivelmente, uma luta, né, contra bandidos que fizessem. Mas ali, no caso, são duas coisas diferentes, que tem que ser lamentado também diferente. Concordo que tem que ser lamentado. Mas colocar uma para desprestigiar a outra, essa é uma fala fascista. Porque não importa se é negro, se é branco, se foi morto, é lamentável de qualquer forma. Então, é isso que se coloca, um sentimento de vitimização. Quase sempre o fascista vai se colocar assim. Ó, tá vendo? Tudo para lá, menos para cá. Tudo para lá, isso para cá. Aquela história, isso a Globo não mostra. É um sentimento de vitimização. Então, a outra coisa que o fascista faz é a política da lei e da ordem, né? E tem apelo de massa, né? Lançando nós como cidadãos legítimos e eles em contraste como criminosos sem lei, cujo comportamento representa uma ameaça existencial à masculinidade da nação. Então, o nós aqui somos nós, que estamos num país, nos identificamos com o país, temos direitos natos, e aqueles são estranhos, né? É o outro diferente, né? A presença do outro me ameaça. Certo? Então, o fascismo faz isso. A outra coisa que ele coloca é a questão da ansiedade sexual, né? Também é algo típico da política fascista, né? Pois a hierarquia patriarcal é ameaçada pela crescente igualdade de gênero. Olha só, eu trouxe aqui, né, para a gente mostrar. Então, o que é o que vai acontecer? Aqui, ó, problemas de gênero. Esse aqui é um livro capital, né, de uma filósofa judia norte-americana chamada Judith Butler. Problemas de gênero, feminismo e subversão de identidade. Tem outros livros dela, mas esse livro aqui é um livro importante. Além disso, aqui, e aí nós vamos ter diversos filósofos e filósofas em todos os lugares do mundo que vão falar sobre feminismo, né, sobre teoria queer, né, sobre assim a mulher negra, né, a questão do trabalho, enfim. A questão de gênero tem 3 etapas. Ele começa com a questão da mulher, né? E se vocês quiserem ter uma ideia, lá naquele filme As Sufragistas, é ali que começa. Né? Começa com a luta das mulheres para poder votar. Depois, a inserção da mulher no mercado de trabalho, que elas querem ter igualdade de participação ali. Então, os estudos de gênero, primeiro, é a questão do feminismo. Depois, entram para essas questões, numa segunda etapa, a questão da etnia, ou seja, da mulher negra, né? Porque uma coisa é pensar na mulher, na emancipação da mulher. A outra coisa é que as mulheres não são iguais em condições sociais. Há as mulheres negras que sofrem ainda muito mais. E numa terceira etapa, né, a questão dos homossexuais, né, que é a questão do LGBT, né, com todas as variantes que tem ali. Então tem essas 3 etapas aqui. E o movimento, né, da questão de gênero, ela não é unânime, né, elas têm todas umas dissidências ali. Então há uma legitimidade, uma filosofia maravilhosa, assim no sentido de ser bem balizada, né? Essa filósofa, por exemplo, para mim é uma das grandes filósofas da contemporaneidade. Eu gosto muito, leio as obras dela. E assim, ela não é uma linguagem fácil, né? Ela tem uma grande tradição de leitura de Hegel, de Kant, né, de Foucault, né? E assim, ela se emparelha com qualquer outro filósofo existente, né? Porque ela é professora lá da Universidade de Nova York. Então, e aqui, ela esteve no Brasil várias vezes, a última vez que ela foi maltratada, né? Teve um grupo, enfim. Então, o que ela diz, assim, basicamente sobre a questão de gênero? É que
o principal pomo de discórdia aí de religiosos e de pessoas é que ela vai dizer o seguinte, né, isso a partir de Michel Foucault, que o ser humano é uma questão de construção. Não é o homem não é determinado simplesmente pela biologia. Né? A gente nasceu homem, né, porque tem um pênis, ou nasceu mulher porque tem uma vagina. Não, não é apenas isso. Isso seria muito óbvio. Né? Existe a formatação também do homem, assim, culturalmente construído. Então, é isso que eles colocam. Então, a questão do sexo, o sexo é uma construção social. Não é uma questão, assim, anatômica, aí que a gente pode estudar pela biologia ou pela anatomia, etc. Não é isto. Porque senão não teríamos problemas de homossexualidade, nem nada assim nesse mundo. Né? Porque bastaria um homem ter pênis e estaria resolvido o problema da sexualidade. A sexualidade ela é construída, é um fator cultural. Esse é o pomo de discórdia. Né? E aí as pessoas, né, se sentem ameaçadas por isso. Porque a cultura ocidental ela foi baseada, construída, né? Ela tem como herança, né, o cristianismo, o monoteísmo que vem do deserto, e lá são os pais de família, o patriarcalismo que vem. Até a noção de